Oi, gente, eu sou a Vivi Mascari, eu tô gravando aqui mais um episódio do Vina Vivi pra vocês. E eu queria agradecer os meus dois patrocinadores. A Sapori, essa empresa de alimentação 100% brasileira, que está presente em escolas, hospitais e grandes eventos como os festivais aqui de São Paulo e de fora de São Paulo também. E a 24/7, que é essa marca moderna, confortável e atemporal, que manda esses looks incríveis pra eu usar aqui nos episódios com vocês. E o meu convidado de hoje é psicólogo, clínico e ajuda pessoas a saírem de relacionamentos medíocres. Criou o MAR, Movimento de Autoconhecimento e Relacionamento. Nas redes sociais, ele faz mais sucesso que os galãs das novelas. É um prazer receber Thomas Schultz-Swank, o Tommy. Prazer, prazer Tommy, que enorme bom estar aqui. Vivi. Gente, estava super afim de trazer ele aqui. É a primeira pessoa que eu trago para falar sobre relacionamento, sobre essas coisas, esses relacionamentos abusivos e tudo mais que a gente vai falar, que é super importante. E tá muito em alta, né, hoje. Muito. E tem uma psicóloga que fala que a qualidade dos nossos relacionamentos define a qualidade da nossa vida. Da nossa vida, total. Isso é incrível. Então a gente vai aqui, ó. Começa, quem quiser escrever, tirar dúvida, mandar perguntinha, manda aí no meu Instagram, que a gente vai fazer. Bom, vamos lá. A gente vai falar de assuntos sérios, mas eu começo com uma provocação. Quantos pedidos de namoro você já recebeu? Pelo direct, Tommy. Essa é uma história… Mulherada fica louca, né? Olha, eu vou me abrir aqui pessoalmente com você. Vou contar uma coisa. Quando eu comecei no Instagram, quando eu comecei a crescer assim no Instagram, eu recebia bastante cantada, né? E eu repostava, porque eu achava que aquilo era engraçado. Até eu começar a ficar com uma mulher e ela virar pra mim e falar assim: cara, por que você reposta essas cantadas? Eu ia ficar puta já. Você quer se autoafirmar? Eu falei, não, olha só, olha o meu histórico. Eu nunca tive uma boa autoestima quando eu era jovem. E aí eu venho para as redes sociais, começo a falar, e aí várias pessoas começam a dar em cima de mim. Então eu colocava aquilo meio que como uma autoafirmação, sim. Pra mim Pra aquilo, você. porque aquilo aumentava a minha autoestima. É claro que chegou depois de um ponto, eu falei, olha, tá pegando mal isso daqui, eu vou parar de fazer. Eu parei. Parou, né? Então eu me esquivei da sua pergunta, na verdade. Porque… Mas tá não, recebendo. eu recebo bastante. Só que muitas vezes a pessoa tá me idealizando. Ela não me conhece, ela conhece aquela persona que tá ali. Personagem, mas no não é que é um Instagram. personagem, mas é um… É uma faceta É uma minha. faceta. Mas eu tenho exatamente. muito mais do que aquilo. As outras partes são É, difíceis de são lidar, tá? Como você começou essa jornada toda, Tommy? Eu comecei porque eu era neurocientista. E aí eu fui pro Japão porque a minha ex-mulher foi expatriada pra lá. Eu larguei minha carreira de neurocientista. Entrei numa startup de tecnologia pra ganhar em dólar, pra me manter lá. Acabei que a gente tomou caminhos opostos dentro da relação. Eu entrei em depressão por causa da solidão de morar em Tóquio. Ah, sua depressão foi por isso. Eu li sobre essa Foi por depressão isso. que você E aquele clichêzão de… vivi uma depressão a dois ali, uma solidão vivida a dois, porque a gente tinha horários diferentes, a gente quase não se esbarrava mais. Então me separei na pandemia, no início da pandemia, vim pro Brasil. Eu ainda abri umas 3 empresas de tecnologia, só que eu tive burnout. E aí eu fechei todas as empresas, peguei o carro, fui pro sul do Brasil, parando naqueles chalés em 5, 6 cidades incríveis. Sozinho? Fiquei 20 dias sozinho, ali ganhando energia. Quando eu voltei, eu falei, eu vou voltar para psicologia. Porque eu já sou formado há mais de 10 anos. Eu comecei na psicologia, mas eu me apaixonei pela neurociência. E aí, quando eu voltei para psicologia, eu falei, ferrou. Como é que começa na psicologia com 30… Como é que volta para psicologia com 30 e poucos anos? Eu tenho 6 meses de reserva de emergência. Ou melhor, na época eu tinha 3. Eu já tinha torrado o resto. Tudo, exatamente. Por causa do burnout. E eu falei, eu tenho 3 meses para conseguir algo que demora 10 anos, que é uma carteira de cliente. E aí eu fui, comecei a me expor nas redes sociais. Eu sou um cara introspectivo, então eu não gosto de me expor. Mas eu não sou tímido. Então eu comecei me expondo ali, começou a vir clientes, aí… Durante 3 meses eu não consegui o suficiente. O meu irmão me bancou na época. Que é gêmeo, gente. Gato igual, que eu vi. Durante 3 meses. E em 6 meses eu consegui montar minha carteira de cliente. O Instagram eu comecei a crescer. Eu não viralizei em momento nenhum. Então eu cresci bem organicamente. É orgânico, eu percebi isso. E aí, bom, e hoje em dia eu tô, né, com quase 500 mil de seguidores. Caramba, não tenho hora pra fazer uma sessão com ele, gente, dificílimo. Não tem. Mas você, o que você… só pra gente agora voltar um pouco, o burnout, o que você sentia? Assim, o que é o burnout de verdade? A gente já trouxe uma pessoa aqui que falou de burnout, mas nunca é uma coisa muito clara. Não é claro.
Não é claro, então… Não, eu tinha, por exemplo, meu nível de ansiedade foi lá pra cima. Por quê? Como eu abri 3 empresas Entendi. e 2 delas começaram a dar certo, eu não conseguia dar conta de tudo. Então eu tava trabalhando de domingo a domingo. Então eu não conseguia relaxar. Quase que uma sensação de você não conseguir respirar e aliviar, Entendi. sabe? Então, Explode. E eu tive isso na psicologia também. Teve? Eu tive, por quê? Uma coisa que, como psicólogo, a gente não aprende é empreendedorismo, né, a como a gente estruturar o nosso negócio, porque é um negócio, no final das É contas. claro que é um negócio, né? Então, eu descobri que quanto mais demanda você tem, mais você eleva o seu preço. Aham, claro. Então, eu comecei a também, de novo, entrar numa crise de ansiedade, quase num burnout, porque eu estava atendendo muito. Eu falei, olha, eu tô tendo lista de espera, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o preço. Só que isso aconteceu de forma bem rápida. A ponto de eu não me sentir muito confortável, mas eu falei, olha, se as pessoas acham que você vale isso, não no sentido Claro, monetário, mas se você ajuda elas, cara, reconheça isso. Mas eu sou a favor disso. Eu sou a favor. Acho que você tem que se dar o valor né? Sim. E tal. E coisa. Porque também senão tem um monte, né? Exatamente. E hoje em dia eu sou conhecido como psicólogo de De relacionamentos. relacionamento. Quando eu voltei de Tóquio, eu me especializei em superação. Porque você viveu o relacionamento que te fez… Você viveu lá um relacionamento com não problemático, mas um relacionamento que fez você olhar pra você e saber olhar pros outros dessa maneira. Exatamente. Aí quando eu voltei, eu procurei um especialista em relacionamentos, em você superação. procurou. Eu procurei. E não tinha ninguém na época, uma psicóloga, um psicólogo desse nicho. Focado nisso. Eu nunca vi Aí também. eu falei, vou estudar. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a publicar os vídeos, as pessoas começaram a vir até mim, pedindo orientação. Aí eu falei, opa, tá aqui o meu nicho. Gente, incrível esse nicho. Eu sou sua fã, porque eu fico vendo tudo ali. E aí eu vou pegando e vou mandando seus vídeos pras pessoas. Olha aqui! É muito bom. E tem uma coisa engraçada sobre nicho, né? Que a gente pensa que o nicho é a gente restringir o nosso alcance, mas não é. Na verdade, a gente conseguir se livrar do ruído e da competição. Porque a gente acha que as decisões na nossa vida são definitivas. A maioria não são definitivas. Então você pode nichar. Quando você saturar o mercado, o que você faz? Você abre. Foi o que eu fiz. Psicólogo de superação, hoje em dia eu sou psicólogo de relacionamentos. Entendi. E cada vez mais eu falo sobre saúde, sobre exercício. Sobre lifestyle, porque isso aí tá levado a sua autoestima. Total. Então, para você entrar num relacionamento, sua autoestima tem que estar boa. Tem. E pra você fazer boas escolhas. As pessoas terminam, as pessoas não levam as coisas pra frente por causa da autoestima, né? Elas se boicotam. Exatamente. E acabam achando que o problema sempre é elas, né? Elas não têm noção do valor que elas têm a oferecer. E aí elas escolhem muito ruim. E sempre a mesma coisa, né? Sempre a mesma coisa. O mesmo padrão. O mesmo padrão. Bom, a pandemia de Covid fez explodir o diagnóstico de transtornos emocionais, né? Então também gerou muita separação, muito divórcio. Você sentiu isso nos seus atendimentos? Eu senti isso no meu casamento. No seu casamento. Porque eu terminei exatamente na pandemia. Aí, gente, maravilhoso isso. Porque o que a pandemia fez? Ela evidenciou os problemas que estavam ali sendo escondidos pela rotina, pelo cotidiano. Você saía para trabalhar, os problemas ficavam ali de lado. O que a pandemia fez? Você ser obrigado a encarar os seus problemas no relacionamento, ficar um de frente pro outro. Um de frente pro outro. Exatamente. Caramba, gente, tá vendo? Até você se separou então na pandemia. Eu me separei na pandemia, no início da pandemia. Caramba. Bom, ao falar sobre relacionamento, você afirma usar a experiência pessoal, inclusive nos seus erros. Você já sofreu muito e fez alguém sofrer por amor? Nossa, demais, demais. Você tem cara de que você sofreu muito? Sofri muito no final do meu divórcio, muito, porque eu terminei amando ela. Eu não terminei por falta de amor. Eu terminei por falta de alinhamento. Eu terminei porque eu entrei na zona de conforto, no comodismo. E você não pensou em voltar em nenhum momento? Não tô falando assim sobre você, mas você acha que nessa situação a pessoa tem que tentar outra vez? Ou ela tem que realmente terminar? Porque terminar amando é a coisa mais difícil que tem. Eu acho que é mais… Você concorda com isso ou não? Eu demorei 1 ano e meio pra terminar amando, pra eu tomar a decisão. Tomar a decisão. Que ela não escute isso, que eu tava 1 ano e meio dentro da relação pensando em terminar. Mas eu terminei, e é muito curioso isso, porque quem eu me transformei já não é mais a pessoa que ela amou. Eu sou uma outra pessoa hoje em dia. E ela também deve ser uma outra pessoa hoje em dia. Então, quando a gente pensa em retorno, em voltar na relação, a gente tem que levar isso em consideração. E eu sempre me pergunto, eu quero voltar a ser quem eu fui, porque foi por aquela pessoa que ela se apaixonou. Eu não quero voltar a ser aquele cara. Entendi. Então ali é uma coisa que… Então também, não em todos os casos, você tem que ficar com a pessoa que você ama naquele momento.
Se você não está tem, bem. tem muito mais. A gente acha que o amor é suficiente para você ficar numa relação. Longe disso. O amor é a base, mas a gente precisa de vários pilares para fazer dar certo. Tipo, vamos lá. Respeito, por exemplo. Exato. Respeito dentro da relação. Comunicação. No meu caso, foi Comunicação uma falta de comunicação muito grande entre eu e ela. Então, eu conseguia colocar pra fora, ela tinha dificuldade, e aí ela colocava pra fora de vez em quando, e eu não sabia das queixas dela, eram meio óbvios, mas faltava comunicação. Hoje em dia, comunicação é essencial. Eu namoro e eu já mandei assim textão pra minha namorada dizendo como eu funciono. Eu mando também. Eu mando. Não adianta falar que não quer ver textão, eu mando também. Porque O senão a pessoa óbvio não precisa sabe. ser dito. Exato. O óbvio precisa ser dito. E tem uma brincadeira que eu faço que é: homem precisa de instrução. Ah, mas era óbvio que ele tinha que fazer aquilo. Eu falei, não, você tem que verbalizar, porque o seu óbvio não é o óbvio dele. Concordo, gente. Concordo. E não tem essa de, acabou. Então aí eu quero um tempo, eu quero não sei o quê. Pra você resolver, sem falar pra pessoa o que ela tem que melhorar. Você sai de uma relação, às vezes, sem conversar com a pessoa, né? Muitas vezes. Acabou. Eu falo, bom, acabou porque eu não sei o que eu fiz de errado. Às vezes você não sabe, você vai fazendo alguma coisa, né? Muitas vezes E isso a acontece. comunicação. No meu caso foi até um pouquinho disso. Ela achou que eu terminei do nada com ela. Não foi do nada. Eu já vinha comunicando minhas insatisfações, minhas queixas, a minha depressão. 7 anos. 7 anos ou vai ou racha, né? Existe mesmo essa crise dos 7 anos? Eu não acredito nisso, não. Porque eu não gosto de seguir regras dos outros. Eu gosto de criar minhas regras. Então, não acredito em 7 anos. Então nunca é do nada, gente. Você tem que abrir o olho aí e procurar Nunca é do nada. Essa impressão que você pode ficar, mas nunca é do nada. Ou as insatisfações vinham sendo colocadas pra fora e você não achava que aquilo era motivo suficiente. Entendi. Ou então você não colocava pra fora porque você não se comunicava, mas você já vinha pensando naquilo e um belo dia você comunicou com a outra pessoa. Entendi. Mas não é uma decisão impulsiva. Impulsiva. Entendi. A maioria das vezes, né? A maioria. O filósofo polonês Bauman, né, que popularizou a teoria das relações líquidas. Porque hoje em dia tantos relacionamentos são superficiais. As pessoas têm medo de investir no amor? Olha, primeiro eu vou falar do Bauman, porque eu já li 2 vezes ele, é um dos livros mais chatos que tem. É chatérrimo. Então, todo mundo que cita Bauman nas redes sociais, por exemplo, eu duvido que tenha leia. lido. Duvido, porque é muito chato. Eu dormi várias vezes. Então, só pra deixar claro isso, mas eu acho que o conceito dele de relações líquidas eu acho bem interessante. Principalmente hoje em dia com o aplicativo de relacionamento. A gente fala, e até a gente vai falar sobre aplicativo. Por quê? Vamos lá, explica isso que a gente vai… O que acontece nos aplicativos de relacionamento? Você entra, tem muitas pessoas ali, e aí você começa a bater papo com várias pessoas ao mesmo tempo, independente do seu gênero. Você começa a bater papo ali e você nunca se aprofunda numa pessoa só. Por quê? Porque você não precisa, tem várias outras ali. A gente sofre o paradoxo da escolha. O que é? Excesso de opções faz a gente paralisar e não saber onde investir mais a nossa atenção. Então a gente fica na superficialidade. Muitas pessoas em aplicativos de relacionamento nunca nem chamam outra pessoa para sair, para você ter ideia. O aplicativo de relacionamento, ele virou um ecossistema em um jogo por si só. Você fica muito bom em dar match, em bater papo, mas é aquilo, não se transfere para o offline aquilo. E tem muitas pessoas que não fazem esse movimento, porque segundo algumas pesquisas, demonstraram que muitos jovens abaixo dos 30 anos não têm mais habilidade social comunicativa no offline. Ou seja, eles só sabem conversar nos aplicativos, mas Que não doideira, pessoalmente. Gente. Isso vai ser um problema, né? E a gente pensa, mas qual é a diferença? É um estilo de comunicação diferente. É que nem, por exemplo, uma escritora que escreve super bem, mas se comunica e dá uma palestra ruim. São estilos de comunicação diferentes. Então as pessoas estão perdendo a habilidade de conversar. E outra coisa também interessante é que no aplicativo de relacionamento você não tem percepção de rejeição. Por quê? Você clica ali que você gostou da outra pessoa. A ausência de match não é a mesma coisa do que uma rejeição. Não é a mesma coisa do que você chegar num barzinho, conversar e ela falar assim, cai fora. Isso é uma rejeição. Exato. Então a gente tem essa baixa percepção de rejeição, o que faz com que as pessoas fiquem muito mais medrosas e o que faz esse aumento gigante que a gente está vendo de pessoas que não sabem lidar com rejeição. Porque como é que a gente lida com rejeição? Se expondo a ela. Não sei. Entendi.
se expondo a ela, dessensibilizando. E os garotos faziam muito isso na minha época, né? Eu tenho 38 anos, hoje é meu aniversário Oh, até. parabéns! Então, na minha época, como é que era? Os meninos chegavam nas meninas, e aí você levava ali um toco, um fora, ela não queria, você se acostumava com aquela sensação de rejeição. Você não levava pro pessoal. Por quê? Muitas pessoas hoje em dia levam a rejeição pro pessoal, mas elas não param pra pensar que a outra pessoa nem te conhece. Pra ela te avaliar que você não tem qualidade suficiente. É você que acha. Se ele ou ela não quis ficar comigo, logo eu não tenho qualidade suficiente. Mas peraí, a pessoa nem te conhece pra te avaliar. E quem disse que você vai ser avaliado pelo olhar do outro? E como eu atendo muitas mulheres, né, em relacionamentos heterossexuais, o que eu vejo é que elas colocam muito o poder da escolha na mão do cara. Isso eu ia te perguntar. Hoje em dia você acha que por tanta por tanta rejeição masculina, as mulheres estão procurando outras mulheres, estão abrindo os relacionamentos para outras. Você acha? Eu tenho uma paciente minha que eu digo pra ela: você não é gay. Eu brinco com ela. É? Eu brinco com ela: você não é gay. Porque eu tenho muitas amigas que estão fazendo isso, Você realmente. tá decepcionada com os homens. Olha, gente. Tanto que, obviamente, eu brinco com ela porque eu tenho essa liberdade e ela fala pra mim: eu não sinto prazer na cama com outra mulher. E ela namora outra mulher. Então é mais pra não ter aquela Ela rejeição. foi casada com um homem. É porque, né, é diferente, né? É diferente, exatamente. E ela não gosta do toque, Não. nada disso. E aí eu pergunto pra ela: mas vem cá, então o que tá te fazendo ficar com essa outra pessoa? Nesse caso é um relacionamento abusivo. Entendi. Nesse é um abusivo. Entendi. Por que tantas mulheres não conseguem se libertar de relacionamentos tóxicos, assim como a gente tá falando? Ou acabam se envolvendo com outro homem abusivo, um atrás do outro? Bom, primeiro, por que elas não conseguem, por exemplo, deixar de se desvencilhar de um relacionamento tóxico? Porque a outra pessoa destrói sua autoestima a tal ponto que você acredita que você nunca mais vai conseguir encontrar uma outra pessoa. Você acredita que você ama aquela pessoa. E esse é um grande conflito da pessoa que está num relacionamento abusivo. Ela acredita que ela ama uma pessoa que faz mal a ela. O conflito: como é que eu amo uma pessoa que me faz tanto mal? E aí eu já falo: você não ama essa pessoa. Você é apegada nessa pessoa. O que é apego? É vício. Uma pessoa que usa droga, ela não ama droga. Ela é apegada. No momento, apego. A pessoa que causa mal a você é exatamente igual a uma droga. Quando você tem um momento bom ali, que a pessoa te elogia, te valida, te coloca pra cima, você tem um pico ali de euforia. De euforia. Você se sente super bem. Quando cai, o que acontece? Você fica na expectativa da próxima situação onde você vai ter outro pico. Exatamente que nem a droga. Você usa droga, você tem um pico de euforia, desce e você fica na expectativa de ter de novo aquele pico. Então você fica essa expectativa que causa o vício na outra pessoa. A expectativa. Criar expectativa, então, é um problema. É um problema, mas Como não se criar uma expectativa? não tem como. Não tem como não criar expectativa. Tem uma raiva de homem falar: sua expectativa tá errada. Eu falo: gente, mas como é que você tá com alguém que não tem expectativa? Não tem como não criar expectativa. Todo mundo cria expectativa. Todo mundo idealiza a outra pessoa. Então, o meu trabalho, quando eu tô atendendo uma paciente que tá num relacionamento abusivo, vamos listar aqui os comportamentos dessa pessoa. Positivos e negativos. Vamos lá. Primeiro, negativos. Aí é uma lista gigantesca de comportamentos negativos que a pessoa nem se dá conta. Eu falo: não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Teve uma vez no carro, me lembrei disso agora, e a pessoa não se dá conta que são comportamentos inaceitáveis e gigantescos. E aí quando a gente vai para o positivo, geralmente a gente tem uma boa química. É só isso, né? Eu falo: tá te custando caro esse sexo, né? Não existe relacionamento só sexo pra você. Como você fala, pessoa que fala assim: eu tenho só tenho sexo com a pessoa, isso não vai virar um relacionamento. Isso se torna um relacionamento, mas não necessariamente saudável. Saudável, entendi. Porque você precisa de muito mais do que sexo. Só que nós somos muito infantilizados. A gente quer tudo. Numa pessoa só. Numa pessoa só. A gente quer o sexo incrível que a gente tinha com um ex, com uma ex. E aí, como a gente não tem com o atual, a gente fica num parâmetro de comparação. Será que não vai pra frente esse relacionamento? O sexo com meu ex ou com minha ex era tão gostoso, com ele ou ela não é. E eu tento evidenciar pra ela, pra essa pessoa, que tem muito mais do que isso. Peraí, mas olha as características que essa pessoa tem. Respeitosa, ambiciosa, cuidadosa, amorosa, carinhosa, comunicativa. Nossa. O sexo não pode ser terrível. Não. Não pode, porque o sexo ele tem uma relevância enorme Tem. dentro da relação. Tem gente que não liga muito, ou tem?
Tem gente que não liga muito, a maioria das pessoas ligam muito. E tem uma crença de que, essa é muito ridícula, de que mulheres não gostam tanto de sexo que nem homens. Imagina. Então, eu tenho várias amigas. Eu vou colocar eu vou colocar algumas pessoas aqui na Belinda. Pode colocar. Eu tenho várias amigas minhas que reclamam que no plural, os maridos não comparecem. Pois é. E eles não são tão fãs assim. Eu já tive homens que não eram tão fãs. Né? Acho que eu vejo falando assim, minhas amigas, às vezes eu vejo reclamando, assim, não é culpa delas, né? Eu vejo uma sexualização muito maior nas mulheres. Nas mulheres. Você vê não isso nos então, homens, dentro do seu consultório. Muito mais. Muito mais. É uma crença inversa do que a gente tem de acreditar. Mas eu acho que a gente passou a acreditar nisso muito porque a gente via a sexualidade da mulher como uma coisa suja, né? Suja, exatamente. O homem pode ter, a mulher não pode ter. A gente foi criado achando que a mulher era uma coisa e hoje em dia… Uma santa. É uma santa e hoje em dia é coisa… né? A mulher virou um monte de outras coisas. Você vê pelos nossos pais, como que eles se davam, como que, né? Era um tabu você falar de sexo. Imagina, você imaginar seu pai com a sua mãe. Tô falando quando a gente é menor, mas é difícil. Você vai criando isso, não é? É verdade. Como conviver ou se livrar de um parceiro narcisista? Que é mais ou menos… Com ajuda. Sem ajuda, você não se livra de um narcisista. Você não se livra. E você tem muito problema com esse tipo de… Muito, muito. Eu atendo 50% casos de relacionamentos abusivos. Eu não tenho como afirmar quais são transtornos de personalidade narcisistas, porque eles não são meus clientes, eu não posso diagnosticar uma pessoa que eu não conheço. Mas quando vem até mim assim, fica bem claro que é uma hipótese, né, que a grande maioria que eu atendo. Os comportamentos são muito evidentes, a pessoa diminui. Isso, vamos falar a minha paciente está sempre ali no estado de conflito entre se é ela que está ocasionando tudo isso. Eu sempre escuto, quando atendo uma pessoa com relacionamento abusivo, ela se questionando se ela não é a causadora daquilo tudo. Será que eu não sou abusiva? Eu tô começando a achar que eu que sou abusiva. A gente começa a achar que a gente é culpado. E aí você fica presa na relação. Porque se a culpada é você e não o outro… Você se vê ali numa posição de tentar acertar aquilo. Mas, na verdade, é a culpa que o outro coloca em você. Por quê? Porque você faz tudo errado. Nossa, você não faz nada certo. Ele começa a diminuir essa autoestima a ponto de você quebrar a noção da realidade e começar a se questionar. Quando você começa a se questionar, você fica completamente vinculada àquela outra pessoa. Mas essa pessoa, por sendo narcisista, né? Isso é um narcisista, ela também não tem uma autoestima alta, né? Não, e a realidade que, obviamente, generalizando, as pessoas têm transtorno de personalidade narcisistas, elas têm baixa autoestima. Baixa autoestima, é isso que eu queria dizer. Então, elas têm aquele chamado ego inflado. Só que como é que elas têm o ego inflado? Elas, na verdade, diminuem quem ela tá junto para eles se sentirem superior. Isso não é autoestima. Autoestima você não precisa rebaixar a pessoa que tá do seu lado para você se sentir superior. Isso é baixa autoestima. Então existe essa compensação que o narcisista faz. Entendi. É por isso que o narcisista precisa estar com outra pessoa. Então, por exemplo, ele te isola socialmente das suas amigas justamente para te controlar, para você não ter o quê? Opinião de fora, alheia. Não, suas amigas são umas interesseiras. Nossa, a sua família é doente. E aí você vai se afastando, ficando só com ele. E nisso ele te controla. É por isso que eu te disse que para você sair de uma relação abusiva, só com uma pessoa de fora te sinalizando. Porque você tá dentro da tempestade, você não percebe aqueles comportamentos. Entendi. São graduais. Então você vai se acostumando com aqueles comportamentos que seriam inaceitáveis para quem tá olhando de fora. E eu vou dar uma dica super importante. Isso, vamos lá, gente. Se você tem receio de estar num relacionamento abusivo, pega os últimos comportamentos do seu parceiro ou parceira e pensa: será que eu compartilharia isso com a minha melhor amiga? Ou eu teria vergonha? Se você tiver vergonha, pisar o pé no freio significa que tem alguma coisa errada. Olha, gente, isso é uma autoanálise importantíssima. E não é um evento isolado. Porque de vez em quando, por exemplo, a outra pessoa faz uma coisa que a gente não quer contar. Mas é um conjunto ali de comportamentos. E aí você vai se acabando, você vai se sentindo desse jeito. E isso gera uma depressão horrível, né? Sim, horrível. Você consome e normalmente você pega outro relacionamento igual, né? Que é o que a gente… se você não se cura. Então, e aí o que tem de acontecer? Essas pessoas, quando elas saem de relacionamentos abusivos, duas coisas acontecem. Elas estão muito feridas. Elas estão muito carentes. E a outra pessoa exacerbou nela uma percepção de dependência emocional.
ela acha que ela precisa de outra pessoa para ser feliz. Porque se a outra pessoa colocava ela para cima e para baixo, logo ele é o detentor do estado emocional dela. Então ela passa a ter uma dependência emocional no outro. Quando ela sai dessa relação, ela tenta deslocar essa dependência para uma outra pessoa. Entendi. Só que ela tá numa posição de vulnerabilidade muito grande. E eu não sei o que acontece, mas outros narcisistas, eles sentem um cheiro de longe. Que doideira, gente. E eles pegam essa pessoa, dizem que vão cuidar, que ela nunca mais vai passar por aquilo. Essa pessoa que tá com várias feridas abertas Acredita, se né? abre completamente ali, na sua vulnerabilidade, num espaço muito curto de tempo, e aquele cara se aproveita dela. E aí ela sai e ela entra em outro. E por que isso acontece também? Porque quando você entra num relacionamento abusivo, você perde a referência do que é saudável, do que são comportamentos aceitáveis. Você perde a referência. Então você entra num outro relacionamento e você não consegue observar que o cara tá te tratando mal, porque aquilo já foi normalizado pelo outro. Gente, é impressionante. Então não tem como não se tratar, né, o Tommy? Não tem como. E porque, na verdade, assim, é muito mais fácil hoje em dia você ver um relacionamento abusivo, um relacionamento com narcisismo, do que você ver um relacionamento mais saudável. Então isso é falta da pessoa realmente olhar pra dentro e se tratar. É difícil ela tomar consciência que ela tá num relacionamento abusivo. É como se… Tem uma historinha do peixe, né? Se você pergunta pro peixe como é que é viver dentro d'água, ele fala que água. É só isso, né? Num relacionamento abusivo é a mesma coisa. Que relacionamento abusivo? Eu não tô num relacionamento abusivo. Demora. E é curioso, porque quando as minhas pacientes chegam até mim, elas ainda têm dúvidas se elas estão num relacionamento abusivo. Elas querem que eu dê o aval para elas. Elas querem que eu identifique, dê a certeza que elas estão ou não estão num relacionamento abusivo. É porque normalmente também a pessoa quando vai procurar alguém, né, não tô falando você que é focado no relacionamento, ela vai procurar um terapeuta pra se ajudar, e não sei o quê, e a pessoa começa a pegar ganchos da sua vida passada, as pessoas querem resolver o problema. Então isso vai também assim, o tratamento vira uma loucura, você começa a achar que seu problema vem de outras milhões de outras coisas, né? Por isso que eu te falo, então assim, precisa de um terapeuta focado em relacionamento, porque essa mulher ela vai ter problema com isso pra sempre. Não é o problema que ela trouxe lá de trás, é um problema dela como mulher, não é? Sim, se você tem um problema no coração, você vai no cardiologista. No cardiologista que eu tô te falando, mas como é que… Ninguém é muito especializado, é você. São poucos os terapeutas que são especializados em relacionamento, né? São poucos. Pouquíssimos, e a pessoa precisa curar isso pra conseguir fazer todo o outro resto, né? E é curioso, porque muitas psicólogas me mandam mensagem falando: você dá alguma especialização em relacionamento? Porque é uma demanda gigante que eu atendo. O seu curso que você faz, por exemplo, você não faz um curso para outros psicólogos? Ainda não, mas o meu curso MAR, que é o movimento de autoconhecimento e relacionamentos, ele serve para outros terapeutas, como essa psicólogos técnica? E psicólogas. Primeiro a gente tem que partir do autoconhecimento. Entendi. Como é que a gente aumenta a chance de entrar num relacionamento saudável? Primeiro a gente sabendo o que a gente tem a oferecer. Porque se você tem muitas características que você tem a oferecer, ok, a gente tem que identificar quais são elas. Se você acha que você não tem nada a oferecer, o que a gente tem que fazer? Listar para desenvolvê-las. Não tem desculpa, não tem vitimismo. Se você tem qualidades, a gente vai identificar quais são, para você ter bem claro na sua cabeça. E se você acha que você não tem, você não vai se vitimizar. A gente vai listar as características e você vai desenvolver elas. Porque uma coisa que eu luto muito é justamente o vitimismo. Porque o vitimismo, ele te conforta completamente, você não tem que fazer uma mudança. Então, o que eu trabalho muito na minha terapia, no curso, é justamente você assumir o controle e a responsabilidade da mudança. Porque se você está escolhendo pessoas que são indisponíveis emocionalmente, um atrás do outro, ou pessoas que te traem o tempo inteiro, você não está fazendo boas escolhas. Existe uma nuance muito pequena entre o que é responsabilidade minha e o que é da outra pessoa. Porque se uma pessoa te trai, é responsabilidade da outra pessoa, não sua. Não sua. Mas se você entra num relacionamento atrás do outro com pessoas que te traem, você não tá percebendo alguns sinaizinhos aí de que a outra pessoa não é confiável. Entendi. E que você também tá escolhendo porque você também vai ver que tá oferecendo alguma coisa errada, né? Pode ser também. Então, no meu curso, por exemplo, é um movimento de autoconhecimento. A gente tem que se autoconhecer antes.
elevar a sua autoestima para você Isso. fazer melhores escolhas. Aí depois eu te ensino exatamente tudo como se relacionar, desde o primeiro encontro até consolidar a relação e até manter relacionamentos. Sexo num casamento de longo prazo. Então são todos os desafios que eu fui pegando na minha clínica, na minha prática clínica, Uhum. e eu criei o curso justamente para isso. Então, o MAR é esse primeiro curso. Quanto tempo dura? Tem 5 horas de curso. 5 horas de curso. Você dá online ou Online, tudo gravado. tudo gravado online? É bem fácil de assistir, porque cada aula tem 5 minutos. Mas tem um número de cortam. vagas e tá completo, é isso? Agora ele não tá mais no ar. No ar. Né? A gente faz lançamentos e o próximo deve ser daqui uns 3 meses, provavelmente. Vamos fazer, gente. A Angélica revelou que conversa muito com o Luciano Huck sobre abrir a relação, né? Isso aí virou assim pauta para vários jornais. Muitos casais aderiram a esse formato. É uma opção positiva ou realmente um atestado de fracasso da relação? Não acho que é um atestado de fracasso. Eu acho que o que acontece dentro de casa entre 2 ou mais pessoas é problema delas. Delas, entendi. Se dá certo, ótimo. Se não dá certo… Então vou te dar um exemplo. Eu tive uma paciente minha que ela falava: eu não sei como estar numa relação só com uma pessoa. Eu preciso transar com mais pessoas. Eu preciso. E eu fui destrinchando aquilo com ela. E a gente descobriu que ela gostaria disso, mas ela não dá conta disso. Porque ela sente ciúmes, ela é controladora. Falei, como é que você quer ir na casa de swing com seu namorado se você não dá conta de ver ele com uma outra mulher? Total, já Então, tentei a fazer sua isso. ideia do que você gostaria não condiz com quem você é. Então, uma coisa é você ter vontade de fazer, outra coisa é você bancar o que você teria vontade de fazer, né? Da teoria para a prática. Só que tem muitos casais que abrem a relação, só que quando a gente pensa em abrir a relação, a gente pensa que vai virar ali um carnaval. E não é verdade. Não. Tem regras. Entendi. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tá. Regras do tipo… Você não pode ficar com a mesma pessoa mais de 3 vezes. Sempre que você sair com uma outra pessoa, você tem que me avisar e pedir minha autorização. Tem muito isso também. Você não pode fazer escondido. Não é do tipo, eu viajei e você ficou com uma outra pessoa. Não. Você tem que me pedir autorização. Eu tenho que ver quem é a pessoa nas redes sociais e autorizar você de… tem várias regras. Gente, e você tem casos que funcionaram. Sim. A maioria não funcionou. Claro, gente. A maioria não funcionou. Porque eu tenho até um casal de amigos que eles abriram a relação e o cara se apaixonou pela mulher que ele tava saindo. Exatamente. É o que tem de acontecer. É o que tem de Uma das acontecer. partes se apaixonar. É por isso que tem que estabelecer regras. Entendi. Mas mesmo com as regras é dificílimo. Então você tem casos que dá certo, mas também a maioria não dá certo. A maioria não deu certo. Porque se a gente pensa na concepção de posse e ciúme, a maioria das pessoas tem. E o amor é um pouco de ciúme também, não é? Ou não? Não, tem gente que ama o parceiro, mas não sente ciúmes. Gente, tá vendo? Tá Por exemplo, casa de swing é isso. Não pode ter um ciumento ali, não, né? pelo amor de Deus. Não toca na minha mulher? Não, você tá no lugar errado. Exato. Então ele ama a mulher dele, do jeito dele, mas ele não tem essa concepção de posse dentro dele, de ciúmes. Só que eu acredito que é uma minoria. Tem 2 Você tem motivos. ciúmes? Hã? Você tem ciúmes? Eu tenho ciúme, mas um ciúme assim baixo. Baixo, tá. Por quê? O ciúme muitas vezes ele vem, na verdade, de uma insegurança. Entendi. Você tá com uma pessoa que ele é inseguro porque ele não sabe as qualidades que ele tem a oferecer. Logo, ele acha que qualquer pessoa é uma ameaça para aquela relação. Você tem um caso da pessoa que é ciumenta porque tá com uma pessoa que não é confiável. Entendi. Ou então você tá com uma pessoa que foi traída anteriormente e aí agora você desenvolveu esse ciúme porque você tem medo de ser feito de trouxa novamente. Outra vez. Então o ciúme ele tem algumas raízes. Mas para você… Eu vejo alguns casais, por exemplo, que querem abrir relação e eu sempre tento entender o motivo da abertura da relação. É o quê? Para fugir dos problemas que vocês não estão conseguindo Ou só resolver? pra transar? Ou só para vocês adicionarem ali uma… Sabe, Sei. estímulos dentro da relação, tentar apimentar. Porque uma coisa é diferente da outra. Total. Porque se você tá fugindo dos problemas, a probabilidade de você se apaixonar por uma outra pessoa é enorme. Entendi, olha. E se você tá só querendo uma farra, assim… Você vai tratar a outra pessoa Tem como como se fosse… você conseguir coadjuvante. lidar com isso só como se fosse uma… Ah, não. É brincar com fogo, né? É total, gente. É brincar com fogo. Nossa, eu acho que a gente tá ficando, né? Não sei, essa geração nova, mas tá vindo assim, tá ficando muito mais moderna do que a gente consegue ser no fundo, né? Da minha, pelo menos, geração.
Sim, eu acho que essas barreiras, esses preconceitos, eles estão caindo. E eu não sei te dizer o porquê, mas obviamente eu conheço pessoas que são muito mais novas e eles não têm essa concepção Não. de ciúme e posse tão grande. É muito mais uma coisa mais livre, assim. A gente vê isso, nós somos muito mais tradicionais, como se fosse algo que, isso não vai dar certo. Mas eles já cresceram dessa forma. Não É o tem que eu mais certo e vejo errado. hoje. Porque a gente cresceu com uma concepção de que a gente só se ama, a gente só ama uma pessoa ao mesmo, uma pessoa Por vez. por vez. Não é verdade? Que decepção. A gente consegue amar duas pessoas ao mesmo tempo. A gente ama, por exemplo, o pai ama a mãe. A gente ama o irmão. Exato. A gente pode amar duas mulheres romanticamente, dois homens romanticamente. O amor não é um reservatório. Não. Não é porque você deslocou para uma pessoa que você não tem mais para dar. Não é um reservatório. Ele é infinito. Entendi. Então, na relação, você tem que saber se você escolhe ser fiel a uma pessoa só, é uma escolha. Porque se você der abertura, o seu coração vai tentar depositar também em outra pessoa. Entendi. E essas traições, você acha que quando você começa a falar com alguém no Instagram ou nas redes sociais, assim, você considera isso traição? Então, isso tá mudando. É curioso, eu fiz um Eu- vídeo eu essa me sinto semana traída. sobre isso. É. Porque vamos Eu me pensar, sinto traída total. vamos pensar na traição como o ato de ficar com outra pessoa, simbolicamente. E na infidelidade como num ato de você demonstrar ali que você tá quase cometendo um ato de ficar com outra pessoa. Então, por que é complicado explicar isso? Porque o que a gente considera hoje em dia como infidelidade? Vamos separar a traição Tá. como se fosse o ato. Tá. Mas o que é infidelidade hoje em dia? É você curtir a foto de uma outra mulher? É você curtir a foto de uma mulher ou de um homem, por exemplo, seminu? Mas espera aí, olha só, tem detalhes. É uma pessoa inalcançável, por exemplo, um artista super famoso, americano, ou uma pessoa do seu trabalho? Nossa, completamente diferente. Então, a gente está tendo novos arranjos, novos modelos que a gente tem que, pessoalmente, estabelecer com a outra pessoa o que é infidelidade ou não. Quando uma pessoa me pergunta, por exemplo, nas redes sociais, você considera, meu marido tá curtindo fotos de mulheres de biquíni, isso é infidelidade? Eu não sei, o que você acha? O que você considera como infidelidade? Porque pra mim é diferente. Porque eu não olho pra quem a minha mulher tá curtindo no Instagram, não tô nem aí. Porque eu sei que existe uma diferença entre fantasia e desejo. Entendi. Por exemplo, se eu vejo a minha mulher curtindo a foto do Brad Pitt, pô. Nossa, tá tudo certo, mas curtir a foto. Mas se eu vejo ela curtindo um cara do trabalho sem camisa, isso é desejo, isso não é fantasia. Então a gente tem que saber também que existem aí também intensidades diferentes. Por exemplo, bater papinho ali no direct. No direct. É o quê? Eu considero um pouquinho de traição. Não? Então é isso, pra você isso é Eu não traição. gosto. Então, só que isso tem que ser estabelecido na relação. Porque como é algo novo que tá surgindo, a outra pessoa pode desconsiderar isso. Falar, não, eu só tava conversando com ela. Tudo bem que você tava conversando com ela, mas eu considero isso como traição. Eu não gostaria que você fizesse. Tudo bem? Estamos acordados? Porque a próxima vez que eu pegar você fazendo, eu vou considerar como traição. É isso. É isso. São acordos. São acordos. Tá vendo? Cada um tem que ter o seu. Ai, tem que procurar você, Tommy, realmente. Galera, vou atrás do Tommy. Os teóricos afirmam que consumir muita pornografia destrói a vida sexual da pessoa. Seja solteiro ou seja casado. O que você acha disso? Destrói. Ponto. Destrói. Ponto. Por quê? Eu posso falar pela visão masculina disso, né? A visão feminina disso eu não tenho muito conhecimento. Tá. Eu tenho da masculina, Da e eu tenho masculina. pessoal também. Então, por exemplo, todo homem ou toda mulher que eu atendo e reclama de uma baixa frequência sexual do marido, eu sempre pergunto se ele assiste pornografia ou não, e geralmente ela sabe, né? Geralmente ela sabe, assiste muita pornografia. Eu falei, é por isso. Porque é uma competição desleal. Desleal Por quê? total. Na pornografia você tem ali 500 tipos de pessoas diferentes. Você tem estímulos diferentes. Dentro de casa você tem um estímulo só. Um estímulo e um jeito de fazer um negócio. E eu não tô falando de uma posição, mas eu tô falando do ritual. Quando a gente tá muito tempo com uma pessoa, o ritual do sexo é muito parecido. Claro, como começa, Né? como toca, no começo. Exatamente. É tudo muito parecido. E o cérebro quer novos estímulos o tempo inteiro.
Gente, isso é explicação perfeita. Então, o que a pornografia faz é te dar esses novos estímulos. E aí você entra num parâmetro de comparação. O cérebro entra, na verdade. O que evoca mais sensações em mim? Novos estímulos ou o mesmo estímulo que eu já estou praticamente ali desensibilizado? Então, quando você coloca pornografia, você entra numa batalha que é desleal. Você não consegue. E aí você, obviamente, não tem mais libido com aquela outra pessoa. Tá tendo um aumento considerável de jovens abaixo dos 30 anos com disfunção erétil. Nossa. Por que Abaixo pornografia? dos 30? Caso de pornografia. Porque você tem excesso de estímulos. Quando você tá com uma namorada, com um namorado, você só tem um estímulo. Claro. E aí você não consegue sentir aquela excitação toda. Gente, isso é super sério, né? Porque você… Como é que vai ser a vida dessa pessoa quando ela tiver 60 anos, 50 anos? Não construiu nada. Fora retardo também de orgasmo. Total. Porque uma coisa é você fazer com a mão, se controlar. Exato. Outra coisa é você fazer ali no físico. No físico. A sensação é diferente. Tem gente que prefere fazer do jeito… sem ser no físico, né? Eu acho que tem gente que se conforma com isso. Prefere muito mais. Muito mais. Vamos pensar num casal onde, por exemplo, a mulher não sente tanto tesão com o cara, né? O cara não sabe fazer direito, enfim. Ela tem o domínio total do prazer dela. Se ela assiste uma pornografia, ela tem o domínio total. Ela vai sentir mais prazer. Se o homem, por exemplo, tá na cama com a mulher, mas quando ele tá assistindo pornografia, ele tem domínio total do prazer dele. Entendi. Inclusive, ele escolhe quando ele vai chegar no orgasmo. Exato. Volta, entendi. Exatamente. Uau. O padrão de relacionamento do passado era juntos até a morte os separe. Hoje os casamentos se desfazem com facilidade. E como você acha que vai ser isso no futuro? Vai nem casar, né? Eu acho que estão surgindo novos arranjos. Sempre, por exemplo, eu por ser divorciado, eu não tenho esse grande sonho de casar novamente. Nem eu. Por exemplo, eu acho que a maravilha de ser divorciado é que você não tem aquela pressa de morar junto, casar. É uma delícia você estar na sua própria casa, a pessoa na casa dela, vocês se encontrarem ali pros momentos bons. A hora que você tá bem, né? A hora que você tá bem. A hora que você tá bonita, você vai no, sei lá, é difícil mesmo. Relacionamento, casamento como normal é uma coisa que eu acho que… Tanto é que você vê que tem casamentos que as pessoas agora estão morando em quartos separados, casas separadas, e estão dando certo, pelo que eu tô vendo. Sim, exatamente. São novos arranjos. Por quê? Porque não tem esse preconceito de ter que ficar casado para sempre. O que é uma sentença terrível. Porque se você tá infeliz numa relação e você sofre essa pressão social, cultural, muitas vezes vem da família, inclusive, você tem que estar fadada a ser infeliz pelo resto da vida. Porque você não pode se separar. Vem muito de uma pressão social muito isso total, também. Então, depois que eu me divorciei, eu reparei que eu não tenho mais essa pressão nenhuma. Você não tem essa pressão, mas vamos lá. Agora, voltando uma pergunta pra você. Se você tá se relacionando com uma pessoa mais nova que você, que não teve filho ainda, não sei se seja o seu caso, eu tô falando porque eu já com filho me relacionei com gente que não tem filho. Sim. E aí você sente uma pressão. Como você vai falar pra essa pessoa que você não quer casar, que você não sei… Você acha que essa pessoa hoje tem a cabeça de entender que a gente pode casar e se relacionar e até ter um filho morando separado, no começo? Olha, eu já alinho com a pessoa. Você já alinha desde o começo? Eu alinho, expectativa. Eu alinho. Gente, é prático, e eu já falo. Obviamente, não é no primeiro encontro que eu falo isso. Por exemplo, comecei a namorar, eu falo, olha, tenho uma filha pequena, eu não tenho um planejamento de ter uma filha pelos próximos 5 anos. Qual é a sua expectativa? Eu também não, eu quero focar na minha carreira, então tá ótimo. Lá na frente, eu tô aberto a ter filho? Tô aberto a ter filho. Eu já te digo logo de cara que eu tô aberto. Não é tipo assim, vamos ver. Não é engessado, eu estou aberto. Em relação a casamento, eu tô aberto. Mas eu vou pesar ali os prós e contras. Porque eu sei o que a rotina faz na vida de um casal. Eu sei disso não só como experiência pessoal, como todos os atendimentos que eu faço. A rotina é inimiga, não é? Eu acho que é mais fácil. Né? Porque, obviamente, eu não sou tão racional no dia a dia. Não tem como, deixa as coisas fluírem. Mas uma coisa é fluir com comunicação, outra coisa é fluir sem comunicação. Fluir sem comunicação vai pro ralo. Acaba na hora. Acaba. E aí eu tava falando que a gente tem que encarar o fato de que casamento é muito gostoso. Parceria, é uma maravilha. Mas tem um preço caro, porque a rotina, ela é inimiga do erotismo.
Totalmente. Quanto mais próxima da outra pessoa você tá diariamente, no cotidiano, menor é a sua atração sexual pela outra pessoa. E aí alguém manda mensagem, fala, ai, comigo é o contrário, quanto mais próximo eu tô do meu marido. Eu falei assim, aguarda alguns anos. Aguarda. Quando ele começar a fazer número 2 no banheiro de porta aberta. Exato. Ou quando vocês não entenderem a importância da privacidade na relação e vocês não se fundirem, porque tem muitos casais que se fundem. Totalmente. E vou te falar, e o casal que pega um filho assim, casamento com um filho bebê, é assim, é leite, é cheiro de leite, a pessoa descabela. Então, assim, tem. Por isso que quando o meu obstetra, que é muito meu amigo, ele fala: Viviane, quando você tem filho, ou você casa de vez com a pessoa, ou você separa de vez. Entendeu? Porque você não tá acostumado. É isso que eu tô te falando. A mesma coisa depois de um tempo. E é esse exemplo. E muda o papel, por exemplo, quando você tem filho. Por quê? Porque você passa a ser mamãe. Exato. Nossa, você falou, e o cara fala, mas você agora você virou mamãe. Exatamente. Como é que faz pra Vai não lá ter com a mãe? mamãe, tem que falar com a mamãe. Mamãe. Filho não transa com mamãe. Não, total. Então, a gente tem uma dificuldade enorme em diferenciar a mulher que teve filho, né, que é a mamãe, e a mulher que é a sua parceira, a sua esposa, né, a sua mulher. Então, tem muitos casais que eu reparo justamente isso, quando tá na mesa do jantar, não, a mamãe. Eu entendo que você tá falando aquilo pra criança, mas você se voltar pra sua mulher e falar mamãe, entende? Você tá perdendo o fato de que ela é muito mais do que aquilo. Com certeza. E ela vai começando a se sentir mal também. Exatamente. Né? E aí vocês vão se distanciando um do outro. Fora que no puerpério as pessoas não, se distanciam. Totalmente. Por motivos claros, mas. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque é muito romântico a gente dizer que eu e meu marido somos um só, eu e minha mulher somos um só. Ele não sai sozinho com os amigos. Pô, pra que ele vai ter amigos? Pra que ele vai ter amigas? Homem não tem amigo mulher. Então, a gente vai, na verdade, fazendo uma fusão com a outra pessoa. Na fusão, a gente vai tirando a individualidade de cada pessoa. E o que a gente vai tendo como consequência disso? Falta de atração sexual, falta de assunto. Falta de assunto é a pior coisa que tem. Por quê? Quando você é um só com outra pessoa, vocês convivem juntos o dia inteiro. O dia inteiro, só vem problema, porque tem as contas, tem isso, tem a casa, tem o menino, tem isso. Não tem um momento, né? Agora, se a outra pessoa tem a vida dela, né, respeitosamente a vida dela, sai com os amigos, sai com as amigas, sabe? De vez em quando faz uma viagem de final de semana com os amigos, caso ela não possa, por exemplo. Né? Então, ele traz elementos, ela traz elementos para a relação que somam na relação. Porque senão vocês vão virar aqueles casais onde vocês só têm assunto quando vocês trazem outros casais. Outros casais, que você vê em restaurante muito, né? Exatamente. Você vê um casal sentado ali que todo mundo no telefone, ninguém conversa. Ninguém conversa mais. Dá depressão, você fala, não quero casar pra ficar assim. Várias vezes eu tô em restaurante que eu vejo e falo, gente, o que é isso? E eu não sou contra o casamento, tá? Não, nem eu. Eu tô te dizendo que pra gente casar, a gente tem que saber navegar nesse casamento, que é justamente isso. São duas pessoas, dois indivíduos que estão formando um terceiro elemento, mas eles não deixam de existir, esses dois. Tem que ter vidas separadas. Elas amigas dela, a outras amigas dela, ou eles amigos dele. Entendi. Tem que ter uma vida separada. Quando você chega, vamos supor, falando de você agora, pra uma pessoa, e que você fala, olha, as minhas regras são essas desde o começo. Você já teve alguma pessoa que falou assim, não quero? Não. Eu não imponho como regras, eu falo… Conversa, assim, Eu falo assim, por exemplo, coisa importante que eu digo. Olha, eu trabalho muito, eu sou muito obsessivo com o trabalho. Então, dia de semana, eu não saio. Falou o cara que segunda-feira tava na casa da namorada. Mas você eu tá abro vendo? exceções, Claro. exceções. Porque foi um evento importante pra ela. Entendi. Né? Foi a casa dela, que ela acabou de se mudar. Então, eu não gosto de ser segunda-feira. Pra mim, quebra minha rotina. Mas eu coloco ela como prioridade. Como prioridade. Isso então, que eu acho. Você tem coloca como prioridade. que você faz. Mas já tá claro que, por exemplo, ela super validou o que eu fiz. Falou, cara, eu sei que você não gosta de sair dia de semana, então significou muito pra mim. Eu falei, imagina, né? Esses momentos a gente tem que flexibilizar. Então, são assim, não são regras, são formas de você ser. Por exemplo, domingo eu não gosto de sair à noite. Acaba a semana. Tranquilo, vamos sair pra almoçar, depois de volta pra casa, fica mais tranquilinho, porque pra mim é o dia mais importante, pra começar a segunda bem. Então eu já alinho isso. Que domingo eu não vou pra barzinho à noite. Não, ainda mais você que vai atender gente no dia seguinte, vai tal, imagina a energia. Tem que estar com a cabeça clara.
A gente escuta histórias de paciente que se apaixona pela terapeuta. Isso aconteceu com você? O que você fez nessa situação? Se aconteceu. Já aconteceu. E aí? Conta, Tommy. Aconteceram 2 eventos assim que uma se apaixonou de fato e eu não reparei. Você não reparou? Não reparei. E aí ela me mandou uma mensagem, ela cancelou a terapia do nada. Minha assistente mandou uma mensagem pra ela me mandou no pessoal, no privado, e falou: você não tava percebendo o que tava acontecendo? Eu tava tentando te seduzir. Eu tava percebendo que ela tava tentando me seduzir. Tava, mas não sabia Só que que eu era não tava apaixonado. dando trela pra aquilo. Eu ignorava, cortava, porque eu sou um profissional quando eu tô atendendo outra pessoa. Não tem brincadeirinha. Entendi. Então eu pensei que ela fosse cessar esse tipo de comportamento, né? Então ela não cessou o comportamento. Eu falei: olha, nesse caso não tem como mais eu te atender, eu entendo o seu ponto e tal, e a gente se afastou. Entendi. Ok. Tá. Hoje em dia, com a experiência que eu tenho, eu teria conversado com ela. Antes, né? Eu teria na terapia falado pra ela: olha, eu tô reparando que pode ser coisa da minha cabeça, mas eu tô reparando que você tá tentando me seduzir. Pra gente lidar com aquela interação dela, porque ela tá me idealizando, ela não me conhece. De repente ela não tá, né? Ela não tá nem sabendo direito o que ela tá fazendo, não, tá? Ela sabe o que ela tá fazendo, porque é muito evidente pra ela. Ela tá fazendo ali conscientemente, não é inconsciente. Entendi. Mas eu falo pra ela: olha, o que você tá tendo aqui é uma percepção minha que não é realista. Por quê? Você me conta tudo sobre você, mas eu não conto tudo sobre mim. Entendi. Então você tá se apaixonando por um ideal que você tá criando na sua cabeça. Né? O que o cérebro da gente faz? Quando a gente conhece uma pessoa, a gente vê ali, a gente pega as informações, todas as lacunas que a gente não consegue preencher, o cérebro preenche com alguma informação, não necessariamente verdadeira. Entendi. É por isso que a gente idealiza, porque a gente quer uma construção ali. Tudo aquilo que falta, a gente coloca. Por exemplo, você não conseguiu avaliar ainda se o outro cara é carinhoso. Como tem essa lacuna aberta, você preenche ali. Bum. Ele é carinhosinho, ele puxou a cadeira pra mim. Olha, a gente mendiga, né? Então, Praticamente. a gente Tá mendigando a gente tem 24 horas. a gente tem que ter coerência. Entendi. O cérebro tem que ter coerência, ele não trabalha com lacunas abertas. Então, por exemplo, aconteceu isso na terapia e tal. Mas aconteceu também uma outra vez, uma pessoa que eu atendi, primeiro atendimento. Primeiro? E eu olhei assim e falei: cara, que mulher interessante. Jura? Ferrou. Eu não vou conseguir atender ela. Acabou a terapia, eu mandei uma mensagem pra ela. E eu falei: olha, eu não vou poder te atender e eu vou ser verdadeiro com você o motivo. O motivo é que eu fiz ali, eu me interessei por você. Então acho que profissionalmente, eticamente não vai dar certo. Mas pessoalmente pode. Mas já que eu não vou mais te atender, Na hora, isso é maravilhoso. será que a gente podia sair esse final de semana? E aí? A gente saiu. Jura? Só que era um relacionamento à distância e eu não queria entrar num relacionamento à Não distância. quero. Tá vendo, gente? Que coisa, né? Às vezes tem o Ela ficou sem contrário. namorado e sem terapia, né? Ficou sem namorado, sem terapia. É uma pessoa maravilhosa. Ai, meu Deus. É? Maravilhosa. Ai, que legal. Sabe a pessoa certa, mas pra mim relacionamento à distância é algo assim que Eu você não tem que consigo lidar. bancar. Porque é muito difícil. E você mesmo com essa cabeçuda, você não banca. Eu não banco, que eu sei os desafios que são. Entendi. Então eu não quero esse desafio pra mim. A gente pode também não dificultar a nossa vida ou a gente pode facilitar ela. Eu não quero dificultar. Então é legal. Até, e a pessoa que não está num relacionamento, ela pode te procurar pra conseguir estar num relacionamento? Aí você falou uma outra coisa no teu Instagram também que eu li bastante. Você fala que às vezes pra você acertar, você tem que sair com 10. Então você pode ir fazendo isso até se chegar a pessoa certa. Sim, eu exagerei, não precisa ser 10, né? Ao mesmo tempo, quanto? Ao mesmo tempo 10. Não, ao Pra mesmo você tempo cortar 2, caminho 3. e conseguir mais rápido, né? Não, mas eu digo isso simbolicamente por quê? Porque a gente tem que saber que a gente não vai acertar de primeira nem de segunda. Nem de segunda. Mas eu conheci um cara. Beleza, você se chama exceção. Geralmente a gente erra até acertar. Mas, por exemplo, vamos lá, eu tô com 48 anos, vamos supor eu ou qualquer outra pessoa. A pessoa já conheceu bastante gente também. Então Mas não significa que você fez boas escolhas. Não, isso não. Né? Te coloquei na berlinda agora, né? Mas, por exemplo, a minha faixa etária de mulheres que eu atendo vai numa faixa ali de 40 a 55 anos. A faixa etária, claro que tem ali graças a Deus. outras pessoas. E muita gente vem com essa demanda de querer se relacionar. E não saber acertar, né? Não sabe acertar, entra numa relação, o cara some, não dá certo.
Então, a primeira coisa que eu faço é me conta sobre os seus últimos relacionamentos. Porque Entendi. eu tenho que encontrar padrões e evidenciar os padrões pra você. Tá. Porque se eles não deram certo, a gente tem que mudar. Pra mudar, a Entendi. gente tem que saber onde foi o erro. Entendi. Né? Então, e fica muito evidente os padrões. Por exemplo, eu tive uma paciente minha que ela conhecia caras em aplicativos, ela 45 anos, ela conhecia caras em aplicativos e do nada eles sumiam. Falei, bom, em que momento eles somem? A gente sai umas 3 vezes e depois o cara some. Tá aqui o padrão. Qual é o teor da conversa de vocês? Ela, é sempre um tema mais picante, sexual. Eu falei, então é isso que ele quer. Ele sai com você, ele transa, ele tem o que ele quer e ele cai fora para a próxima. É o que ele Então, quer. o que você tem que avaliar é o teor da mensagem que esses caras estão trocando com você. Porque se for só de sexo, sinaliza aí alguma coisa, de que talvez não seja esse cara. E de vez em quando, e aí a gente cai naquela história também de que, será que eu devo transar com um cara no primeiro encontro ou não? Na verdade, o que você acha? Depende do que você quer, só que se você quer transar com um cara num primeiro encontro, saiba que se você esperar um pouco, você aumenta a sua chance da relação dar certo. Por que isso acontece? Porque o cara vai ficar mais interessado em te conhecer. Você vai dar mais tempo pra ele te conhecer, porque mesmo que o cara só queira sexo, se você não der isso pra ele, e você sair 4, 5 vezes com o cara, vai dar tempo pra ele te conhecer e talvez ele desenvolver ali um interesse genuíno por você. Sentimento diferente, Né? Você ganha tempo pro cara te conhecer de Isso é uma explicação, a gente tem que fazer um fato. corte disso, porque essa é uma explicação que as pessoas têm que entender. Porque eu nunca entendi direito, sai na primeira, não sabe, tem horas que dá certo, tem horas que não. Você pode fazer o que você sentir vontade. Se você quer sair só pra transar, beleza, saia pra transar. Mas se você quer sair pra conhecer uma outra pessoa, você aumenta a sua chance se você prolongar um pouquinho. Eu tô falando isso como probabilidade, porque, por exemplo, todas as minhas ex-namoradas, eu transei de primeira. Isso não mudou nada, viraram namoradas, esposa, o que for. Marido, teve filho, deu, pra mim de qualquer jeito nada. deu certo, né? Mas pra muita gente muda. Muda, total. Muda. Olha. É por isso que tem uma diferença entre o conhecimento empírico, do que eu vivi na minha vida pessoal, do meu profissional. Porque quando a gente vê na internet as pessoas falando, mas comigo foi diferente, eu falo, opa, é um único caso. Né? A gente tem que pegar uma amostra bem maior disso. São as pesquisas, né? Exatamente, porque senão você é a exceção. E você, como uma pessoa que atende muita gente, você já faz sua pesquisa ali dentro do seu consultório. Exatamente, né? Exatamente. Você sabe os dados certos. Você sabe 10 pessoas que transaram de primeira. Exatamente. E não deu certo, então tem alguma coisa errada. Tenta sair 3, 4 vezes com o cara. Porque se mesmo assim um cara sumir, você vai ter algo positivo. O que é? Você não vai sentir tão mal. Vai ser muito melhor. Olha, porque uma coisa é inegável. Sexo com conexão e intimidade é muito mais gostoso. Muito mais. É muito mais gostoso. Você se entrega mais. A outra pessoa passa a entender o que você gosta. O que o Tommy de hoje diria para aquele Tommy muito mais jovem que se apaixonou pela primeira vez, depois dessa experiência toda que você tem? Me apaixonei pela primeira vez, não deixa a sua primeira paixão ser sombra dos próximos. O que você viveu lá atrás, provavelmente você nunca mais vai viver. Não vai viver. Não. Principalmente se for adolescência. Entendi. Porque na adolescência, o que a gente tem? Um excesso de hormônios ali. Então, o sexo é incrível. É uma coisa que a pele toca, explode, faísca. Então, se você teve isso, provavelmente você vai carregar essa comparação. E não é justo. Porque era uma época onde seus hormônios estavam à flor da pele. Entendi. Então, eu aprendi isso. E mesmo que não seja na adolescência, o que eu mais vejo nos meus atendimentos é isso. É a pessoa trazer a sombra de uma relação para as novas relações. E geralmente é a sombra do sexo. É a sombra do sexo, né? Olha, que aula. Então vamos pro nosso ping-pong. De 0 a 10, quanto sexo é importante no relacionamento? Voltando a esse assunto. Isso é pra mim? É pra total mim, pra você. Não, é pra você assim, é pra você como… Sim, você pode responder. Tá, pra mim, não pras pessoas. Pessoal. De 0 a 10, pra mim o sexo é 7. Porque ele sozinho não resolve nada. Não, nada, né? Não. É 7. Todo o resto faz ele ficar muito melhor. Entendi, que é a conexão. Ciúme é válido ou dispensável? O ciúme é válido na medida até ele não começar a causar muitas brigas dentro da relação desnecessariamente.
Tá. Relacionamento à distância tem futuro? A gente também já falou disso. Tem futuro para as outras pessoas. Para Pra mim, você, eu não. escolho não. Tá. Melhor um oposto ou alguém muito parecido? Oposto é terrível. Opostos Terrível. não são complementares. Opostos se repelem. Vamos sair um pouco da fantasia Do que que os se atrai, opostos né? se completam. Tá. Isso não funciona. Água e óleo não funciona. A não ser que você tranque eles juntos dentro de um pote. Entendi. Você não precisa ter um clone. Tá. Mas você precisa ter complementação ali, mas não pode ser oposto. A gente tende sempre a ir para os extremos. Ou é o nosso clone igualzinho a gente, ou uma pessoa que é oposta. Pô, vamos tentar ir pelo caminho do meio aqui um pouquinho. Entendi. Tesão que acaba pode ser recuperado? Depende, homem ou mulher. Vamos falar de mulher, que é, Vamos falar de que é uma mulher? experiência. Né, profissional. Olha, então tem diferença, total. Tem diferença. Geralmente, em relacionamentos heterossexuais, o que eu reparo é que o tesão da mulher vai embora quando ela perde a admiração pelo cara. Então, qual é o cerne da questão? É a admiração do cara, é o comodismo dele. Se ele volta, né, a se erguer, sair da zona de conforto, é provável que ela volte a ter tesão nele. E o homem, vamos falar do homem agora, só pra gente comentar, o homem não vive assim, O homem, geralmente, ele resolve falta de tesão fora da relação. fora da relação, entendi. Amar o parceiro e sentir atração por outras pessoas é normal? Super normal. As pessoas odeiam quando eu falo isso. Mas eu Puta. vos trago verdades inconvenientes. Sim, o seu parceiro, a sua parceira pensa em outra pessoa assim. Só que tem uma diferença gigante entre pensar e fazer. Calma, você não precisa se preocupar. Se tá na cabeça e não sai, não tem Tá problema ótimo. nenhum. Ah, mas se eu descubro que ele está pensando em outra pessoa, você não vai descobrir porque você não lê mentes. Então relaxa. Entendi. Né? Bom, a paixão só dura mesmo 2 anos? As pesquisas indicam que sim, que ela tende a durar até 2 anos. E não é uma pesquisa muito complicada de ser Não? feita. Não, você bota na ressonância magnética, a pessoa, você vê ali como é que tá a liberação de neurotransmissores dentro do cérebro de uma pessoa apaixonada e de uma pessoa que tá amando. São neurotransmissores diferentes. Depois da paixão, então vira amor mesmo, se continuar. Depois da paixão, se Ou continuar, acaba, vira né? amor. Vira amor. Na verdade, não são neurotransmissores que você capta com a ressonância, na verdade. São atividades cerebrais em Entendi. zonas diferentes. Então eu falei errado. Tá. Existe amor eterno? Amor eterno. É. Nossa, que romântico isso. A gente tá jazz aqui. Sexo, amor. Amor eterno. Nada é eterno. Morre quando as 2 pessoas morrem, mas pode durar até elas irem embora. Eu Pode. acredito que sim. Casamentos, né? Bom, amei. Obrigada. Também amei. Quero que você volte várias vezes. Eu quero falar dos outros cursos. Show. Então agora a gente vai. E vamos ver se você abre essa agenda pra mais curso, né? Não, pra gente, pô, a gente quer fazer também. Sim. Eu acho que funciona pra quem tá num relacionamento e pra quem não tá. Não é? Sim, exato. Não, mas é justamente para isso. É para quem tá numa relação e para quem não está numa relação. Não é só pra quem tá em relacionamento, gente. Vamos tentar achar um homem bom, certo, né? É verdade. Obrigada, Tony. Obrigado, Vivi.